Bom, nós terminamos o vídeo passado falando sobre o efeito deslocamento, que é o que está associado a uma redução do investimento induzido pelo aumento da taxa de juros, causado por uma expansão, uma política fiscal expansionista, quer dizer, uma expansão do gasto, ou das transferências, ou alguma política fiscal expansionista, tá certo? Então, esse foi o mote lá. O que eu começo esse vídeo falando tem a ver com como as duas políticas monetária e fiscal podem trabalhar em conjunto ou se atrapalhando, né? E aqui a ideia é que o Banco Central ele pode reduzir ou mesmo eliminar o efeito de deslocamento desde que ele esteja disposto a ajustar a política monetária para anular o aumento de juros causado pela política fiscal. Quando isso acontece, a gente diz que a política monetária é acomodativa, ela está se acomodando à política fiscal. Então, a política fiscal foi lá e o BC seguiu, né? Ele acomodou. Como é que isso aconteceria em termos do nosso modelo? Então, inicialmente, o governo ele faz uma política fiscal expansiva, de repente está num momento de crise, ele leva a política fiscal expansiva. Essa política fiscal expansiva é o deslocamento da IS. Ele viria para cá, né? Aquela ideia de que não fosse os juros, ele viria para cá, mas como tem os juros, para equilibrar os dois mercados, ele fica aqui. Então, aqui que seria o equilíbrio, que foi o que nós discutimos no vídeo anterior. Só que aí vem o Banco Central e traz a taxa de juros para cá. Ele faz uma política monetária expansiva também para trazer a taxa de juros para cá, eliminando o efeito de deslocamento. Então, isso é uma possibilidade que pode acontecer. O risco desse tipo de política, e o modelo ISLM não vai captar, é que isso vai acontecer com os preços. E o Banco Central muitas vezes está olhando para preço, ele quer combater a inflação, então ele não vai seguir com uma política dessas. Mas, se o nível de preço estiver fixo, ou seja, se tiver garantia de não ter inflação, é uma estratégia que o Banco Central pode seguir para reforçar a política fiscal, né? Quer dizer, aí o Banco Central e a autoridade fiscal andam juntos. Pode acontecer o contrário também. O Banco Central pode querer impedir essa pressão na demanda agregada, se ele pode entender que isso vai afetar o preço, e ele pode fazer uma contração monetária, trazendo a política ALM aqui para trás, de modo que o produto fique onde estava inicialmente, e aí a taxa de juros fica ainda maior do que era. Então, há uma questão aí de coordenar as políticas monetárias e fiscais. Bom, uma outra forma comum de política fiscal são subsídios aos investimentos. Então, aqui, o governo já não ele já não entra mais diretamente gastando, mas ele começa a subsidiar o investimento. Aqui no Brasil a gente faz muito isso via BNDES. O BNDES empresta uma taxa de juros mais barata. No governo Temer houve uma mudança de legislação a esse respeito, mas antes o que você tinha era o Tesouro pegava emprestado a uma taxa e passava ao BNDES a uma taxa mais baixa. Quer dizer, um baita subsídio com custo fiscal, inclusive, com custo fiscal. Bom, o que esses subsídios fazem é um deslocamento da curva de investimento, no sentido de que para mesmos juros o investimento é maior. E isso leva um deslocamento da IS para a direita, como se o IBARRA tivesse subido. A parte autônoma do investimento subiu para permitir isso, que a mesma taxa de juros você tem mais investimento. Então, uma política de subsídios do investimento ela acaba também tendo um efeito de deslocar a IS. Por aumentar o investimento autônomo, né, porque seria como se eu quiser captar naquela nossa função, a política de subsídios ao investimento minimiza o efeito de deslocamento, né? Ele acaba ficando amortecido, inclusive porque essa queda do investimento ele está derrubando, já que ele está subsidiando o próprio investimento. Então, esse seria mais ou menos o efeito de uma política de subsídio do investimento, né? Você desloca a curva de investimento e essa curva de investimento deslocada ela reflete no deslocamento da IS, que também levaria a um aumento de juros de produto. Então, aqui no Brasil, volto a dizer, em 2008, quando teve a crise forte lá em 2008, o Brasil respondeu muito fortemente com uma política de subsídio para tentar contrapor aquela política. De novo, no curto prazo, os efeitos apareceram, mas pode estar aí
uma parte da explicação para o que aconteceu lá na frente, né, que foi a grande crise. Um economista keynesiano podia dizer, em 2008, no longo prazo estaremos todos mortos, então vamos resolver o curto prazo. Naquela época, pensando não no Brasil, mas nos Estados Unidos, um economista que definitivamente não é keynesiano, que é o Timothy Kehoe, ele escreveu o seguinte: se não cuidarmos dos efeitos, das distorções, e principalmente relativas à produtividade, das políticas de combate à crise, no longo prazo estaremos todos em uma grande depressão. Talvez possa ter acontecido um pouco isso por aqui. Bom, excluídos os casos extremos que nós discutimos, tanto a política monetária quanto a política fiscal afetam produto e juros, né? Então, todas as duas afetam produto e juros. Uma expansão monetária aumenta o produto e reduz os juros. Então, isso é o que faz uma expansão monetária, né? A expansão monetária aumenta o produto e reduz juros. É importante você ter isso em mente. Agora é importante você saber contar a história se você quiser ter poder de análise, se você quiser entrar num debate, não ficar refém de caixa preta, né? Mas o resultado final é essa: uma expansão monetária aumenta o produto e reduz juros, né? Uma contração monetária vai na direção contrária, aumenta juros e reduz produto. Uma expansão fiscal aumenta produto e juros, né? Então tem uma diferença importante nas duas políticas. Tanto a expansão monetária quanto a expansão fiscal levam a um aumento de produto. Mas na monetária os juros caem e na fiscal os juros sobem. Então tem esse quadrinho aí que está lá no livro, eu trouxe para vocês, que resume, né? Então a expansão monetária aumenta o produto, a renda de equilíbrio, cai juros. Expansão fiscal aumenta os dois. Então os efeitos. Geralmente o governo está olhando para produto, né? que a gente já viu, discutimos isso na unidade 2, está casado com emprego. Porque muitas vezes o que o governo quer mesmo é emprego, já que desemprego é uma coisa cruel, é uma coisa que machuca a sociedade, as famílias, as vítimas do desemprego têm um sofrimento muito grande. Então o governo vai fazer a política monetária ou fiscal visando o produto, mas na realidade olhando para o desemprego. E tem um efeito colateral sobre os juros. Na política monetária cai os juros, na política fiscal sobe a taxa de juros. Então, isso é importante ter em mente. Bom, vamos trazer agora essa discussão para o Brasil. Se vocês forem no livro do Dornbusch, ele faz várias discussões para os Estados Unidos, que eu recomendo que vocês leiam para pegar melhor a ideia. Para cá, para a minha aula, nós estamos no Brasil, eu trouxe uma discussão sobre o Brasil. Em 2019, o economista Carlos Langoni, infelizmente agora falecido, ele fez a seguinte declaração em uma entrevista para o Estadão. Só um parênteses. O Carlos Langoni é um economista de Chicago. É um dos grandes economistas que o Brasil já teve. Foi presidente do Banco Central. Ele tem uma tese, lá nos anos 70, ele fez uma tese sobre capital humano. Era um assunto que mal se falava no Brasil, né? Naquela época se preocupava muito com industrialização, com demanda, e ele já via a importância do capital humano. Então, sem dúvida um grande economista. Eu estou trazendo o Carlos Langoni aqui porque ele é de Chicago. E ele é um sujeito muito próximo do Paulo Guedes, que é o nosso ministro da Economia. Então, ele explicou um pouco nessa entrevista, e por não estar no governo, talvez ele tivesse uma liberdade maior de falar o que estava na cabeça dele, que faz muito sentido imaginar que é mais ou menos o que estava na cabeça do Paulo Guedes, até por várias declarações que o Paulo Guedes deu na época, né? Então, o Carlos Langoni fez a seguinte declaração: o que as pessoas não perceberam é que nesta transição existe uma mudança. A transição que ele está falando é exatamente o governo Bolsonaro, o Paulo Guedes chegando, mudando o desenho de política econômica. Então essa é a transição. Existe uma mudança no mix macroeconômico. Isso falando o Paulo Langoni, entre aspas, o Carlos Langoni, desculpa, entre aspas, Paulo Guedes, que beneficia tremendamente a retomada do crescimento. Hoje, temos uma política monetária expansionista com juros reais e nominais historicamente baixos. Agora já subiu um bocado, mas na época estava baixo, decaiu ainda mais, ali no começo da pandemia, 2020, chegou a 2%. Aqui devia estar mais ou menos 5%, talvez 6% no máximo. Então temos uma política monetária expansionista com juros reais e nominais historicamente baixos e uma política fiscal contracionista. É exatamente o oposto de tudo que já fez o Brasil nos últimos 10 ou 12 anos. O Brasil sempre usou e abusou de estímulos fiscais, subsídios, e apertava o monetário. Então, qual é a crítica do Langoni, de certa forma do Paulo Guedes, ao modelo de política macroeconômica vigente
nos anos anteriores, e notadamente ali pegando o governo Lula, pegando o governo Dilma e Fernando Henrique. Quer dizer, qual é a crítica deles? A crítica é a seguinte: olha, você faz uma política de constante expansão fiscal. Claro, em alguns momentos você teve esforço de ajuste fiscal. Teve no governo Fernando Henrique, teve no governo Lula, a Dilma em 2015. Mas se você pega o quadro geral, é de expansão fiscal. Essa expansão fiscal, e o modelo ISLM não pega isso, mas agora a gente está discutindo a declaração de economista, a gente está indo para a prática, ela tem o perigo de pressionar preço. Nosso modelo não pega isso, mas isso é um risco que acontece. Então, você tem que ter um freio. E o freio vinha da política monetária. E qual era a política monetária? Juros lá em cima. Juros lá em cima. Então, você pega, no governo Lula, chegou a 25%, 26%. Né? Taxa de juros para segurar a inflação. Lá no começo do governo Lula, a inflação tinha saído de controle, o último ano do Fernando Henrique. Muita gente culpa a campanha, o medo do Lula. Pode ter sido, não vamos entrar nessa discussão, mas o fato é que, como é que faz? Né? Tentou um ajuste fiscal meia boca, talvez não foi o que queriam, mas tentou-se pelo menos, mas o freio mesmo veio pela política monetária. Só que a combinação de uma política monetária expansiva com uma política monetária restritiva manda os juros para o espaço, manda a taxa de juros para o espaço, não é? A política fiscal expansiva, ela aumenta os juros. A política monetária restritiva, ela aumenta os juros. Então, o efeito combinado, essa combinação, né, o governo puxando a IS para a direita e o Banco Central puxando a LM para a esquerda, ela gera um juros lá em cima. De novo, o modelo ISLM não vai pegar esse efeito, mas esses juros em cima, por exemplo, afeta a dívida pública. Por exemplo, ele pode gerar uma série de outras questões na economia. Então, o que o Langoni está dizendo, e que era pelo menos o discurso do Paulo Guedes, é que esse modelo estava fadado ao fracasso. Qual é a proposta do Paulo Guedes? O que o Paulo Guedes diz que vai botar no lugar? E está claro aqui no trecho do Langoni. Vamos mudar. A política fiscal agora vai ser restritiva, né? E o Paulo Guedes, desde que tomou posse, fala de corte de gastos. É claro que veio a pandemia, e isso tudo saiu do eixo. Mas se você pegar agora as declarações dos economistas do governo, eles falam, nós estamos fazendo o ajuste fiscal. Nós estamos fazendo o ajuste fiscal. Então, há uma fixação com o ajuste fiscal no governo do Paulo Guedes, e, ao mesmo tempo, a ideia de soltar a política monetária. A ideia do governo do Bolsonaro, mas o próprio Bolsonaro diz que quem cuida da economia é o Paulo Guedes. Então, em relação à economia, eu acho que é razoável dizer que é o governo do Paulo Guedes. É o Pospiranga, segundo o próprio presidente da República. Então, nesse governo, há uma tentativa de trocar o modelo. Qual o nó dessa história? Pelo menos na minha leitura. Na minha leitura, o que acontece é, primeiro, puxar o freio fiscal no Brasil é muita coisa, mais fácil não é. É difícil. Mais de 90% do orçamento da União é comprometido em gastos obrigatórios, ou seja, o governo não tem como mexer. Pode até afetar no longo prazo. Não é à toa que a primeira grande reforma do governo Bolsonaro puxada pelo Paulo Guedes é uma reforma da Previdência, que é uma maneira de diminuir gasto obrigatório. Mas os efeitos da reforma são lá na frente. Não é? À medida que as pessoas forem se aposentando com as novas regras, você vai tendo um efeito. Você não pode, por exemplo, demitir servidor público, porque servidor público tem estabilidade. E essa questão é extremamente delicada. Não adianta aqui ir para o simplismo. Nós vimos casos recentes onde mostrou a importância da estabilidade, pelo menos em algumas carreiras. Então, essa é uma discussão complicada. Você não pode reduzir salário de servidor público. Tem travas constitucionais. Você vê que o governo também tentou levantar trazer essa possibilidade, botou as PECs. As PECs foram encaminhadas ao Congresso, mas não tem consenso político nesse sentido. Então você pega o grosso, que é previdência e pagamento de pessoal, já tem aí uma parte enorme do orçamento, só nessas duas contas. Para além disso, você tem programas que simplesmente você não pode descontinuar. Não tem como. Mesmo que alguns, até a lei permita, politicamente é inviável. Por exemplo, Bolsa Família. Você vai cortar o Bolsa Família? Você não vai cortar o Bolsa Família. Tem toda a questão da saúde. Então, o gasto do governo brasileiro é muito difícil você puxar o tal freio fiscal. Que aí, para mim, foi uma falha da leitura. Né? E a gente já tinha tido exemplo, quer dizer, quando a presidente Dilma, em 2015, ela chama
o então ministro Joaquim Levy, a ideia era puxar o freio fiscal. Né? O Joaquim Levy chega no governo dizendo que ia gerar superávit já em 2015. Isso não aconteceu. Aí ficou aquela ideia, mas não aconteceu porque talvez havia ali um embate dentro do governo. A Dilma, inclusive a Dilma desponta talvez com mais força no Senado, exatamente criticando o ajuste fiscal. Em 2005, então, o ministro Palocci, ele faz uma proposta de ajuste fiscal de 10 anos, seria um ajuste fiscal para ocorrer nesse período de 10 anos, e a ministra Dilma, então ministra-chefe da Casa Civil, bombardeia, chama de tosco, que isso é um absurdo. É daí que veio aquela frase famosa do gasto corrente à vida, e realmente ela venceu o embate. E talvez aí tenha sido o primeiro passo da caminhada que a levou à presidência da República. Então, a Dilma tem toda essa tradição de não ver com bons olhos o ajuste fiscal. Muito embora em 2015, aparentemente, ela mudou de ideia e ela entendeu que ali era necessário fazer o ajuste fiscal. Trouxe o Levy, o Joaquim Levy, também um economista de Chicago, também um economista formado em Chicago, e com uma fama já de cortador de gasto, ele tinha passado do governo Lula, tinha até um apelido interno, que era Joaquim Mãos de Tesoura, né, por causa lá do personagem, porque ele cortava todos os gastos. Então, mas ficou essa suspeita, que pode ter sido uma coisa interna. Mas, na verdade, é que depois, quando chega o governo Temer, né, na sequência, impeachment, tudo isso, o Meirelles, que é um cara com muita experiência de governo, já com experiência de governo, 8 anos à frente do Banco Central, e o Temer, com uma experiência política imensa, eles têm a mesma percepção. E o que o Meirelles faz? O Meirelles já não fala mais em fazer um ajuste fiscal de curto prazo. O que o Meirelles fala é um ajuste fiscal de longuíssimo prazo, de 20 anos, que é o teto. O teto, no fim do dia, é um jeito de dizer o seguinte: olha, gente, nós não vamos fazer os cortes de gasto que estavam falando, a gente viu que não dá para fazer, mas nós vamos nos comprometer a não aumentar gasto acima da inflação por 20 anos, com uma revisão em 10 anos. Então, esse é o teto de gasto. É uma tentativa de diluir em 20 anos o ajuste que não se conseguiu fazer em 2015. Aquele ajuste que o Levy e a Dilma não conseguiram fazer em 2015 seria diluído em 20 anos. E quando o Guedes volta, curiosamente, o Guedes volta prometendo superávit no primeiro ano e não consegue entregar. E a pandemia é em 2020, então não tem pandemia em 2019. Por que ele não consegue entregar? Porque é impossível entregar. Então, talvez o que tenha acontecido, e aqui de novo, aqui é a minha leitura, mas esse é um curso de macro, eu sou um professor de macro, então, e de novo, quando eu falo minha, não quer dizer que eu sou o único, quer dizer que eu sou um dos que abraçam essa leitura, nós ficamos sem freio, porque nós soltamos o freio monetário, né? Inclusive essa expressão o Guedes usa, e nós não conseguimos puxar o freio fiscal. O que aconteceu? O câmbio começa a disparar, a inflação começa a dar sinais que vai subir, a inflação de 2019 é maior que a de 2018, bom, 2020 vem pandemia e realmente fica muito difícil analisar tudo o que está acontecendo, porque a pandemia bota tudo de pernas para o ar. Mas eu acredito que mesmo sem pandemia nós teríamos um crescimento da inflação, talvez não tão grande quanto o que aconteceu, né? Bateu mais de 10% agora em 2021, mas nós teríamos porque nós ficamos sem freio. Agora o Banco Central está correndo atrás do prejuízo, elevando juros reunião após reunião, mas é um prejuízo difícil de resolver, ainda mais que as condições do cenário internacional. Estou gravando esse vídeo recém da notícia da guerra lá na Ucrânia, com efeitos fortes no petróleo, com efeitos em alimento por conta de trigo. Então, é uma situação complicada que ficou. Mas essa é uma leitura importante, eu acho que essa é uma bela discussão, essa questão do freio monetário, do freio fiscal, qual é a estratégia, qual o mix de política monetária viável, porque também é fato que aquele outro mix anterior de solta a política fiscal e aperta a política monetária, ele funcionou por muito tempo, ele conseguiu segurar a inflação, mas ele tem um efeito de juros que é muito complicado, né? À toa que a taxa de juros vai lá para o espaço. Bom, no lugar do crescimento, o novo mix foi seguido de crise e inflação. Tudo culpa da pandemia? Ou existem mais coisas entre a política macroeconômica, o PIB e a inflação do que sugere o modelo ISLM? Aqui é a gracinha minha, mas é para deixar a minhoquinha no ar. Talvez tenha mais coisas e talvez essas duas hipóteses que eu bato o martelo o tempo todo, os preços estão rígidos e as empresas atendem toda a demanda, talvez elas tenham que passar pelo filtro. Nós temos o resto do curso para conversar isso. Agora voltemos ao nosso modelo ISLM, que é o modelo dessa unidade. Bom,
Um governo que resolva usar de políticas macroeconômicas para buscar o pleno emprego escolhe o mix de política monetária e fiscal que levará a esse objetivo. Agora eu tirei o mix de aspas porque vai ficar aparecendo. Pelo modelo ISLM, se usar apenas política fiscal, haverá um aumento de juros. Se usar apenas política monetária, haverá uma queda de juros. Então, isso é importante ter em mente. Os efeitos das duas políticas são diferentes. Diferentes políticas de busca pelo pleno emprego levam a diferentes comportamentos da taxa de juros. E aí o livro faz esse gráficozinho aqui para ilustrar o que está acontecendo. Então, suponha que o pleno emprego está aqui no Y estrela e a economia está aqui no Y0. O governo pode ir, num caso, só com a política fiscal, chegou aqui, está no pleno emprego, mas a taxa de juros lá em cima. Ou ele pode ir só com a política monetária, está no pleno emprego com a taxa de juros baixa. Entendeu? Então, esses seriam os casos. E claro que aqui no meio, qualquer combinação aí, você imagina das duas políticas, pode chegar no meio, supondo que o objetivo do governo é chegar nesse Y estrela. Mas, além disso, o mix de políticas utilizadas afeta setores e grupos de interesses de forma diversa. Então, os setores da economia que vão ser afetados, por exemplo, inclusive, não só na política fiscal e monetária, mas como vai se dar a política fiscal e monetária. Pois, se o governo faz uma política de investimento, que é uma coisa que está na moda, você de cara beneficia as empreiteiras. De cara. Independente do que vai acontecer lá na frente, para o bem ou para o mal, você beneficia as empreiteiras. Agora, o governo pode fazer a política fiscal via transferência. E aí você vai beneficiar os mais pobres. Por exemplo, ele pode reforçar a Bolsa Família. Também é política fiscal. Mas agora você está pegando outro grupo da sociedade. Em vez de pegar lá em cima, você pega lá embaixo. Ele pode fazer política monetária. Essa redução de juros vai beneficiar mais alguns setores do que outros. Por exemplo, a construção civil é muito beneficiada com redução de juros, porque as pessoas tipicamente fazem financiamento de longo prazo, talvez o maior financiamento de longo prazo que a grande parte das famílias brasileiras tem, das que têm acesso a esse tipo de crédito, é para comprar casa própria. É para comprar casa própria. Então, tem um impacto. Então, além dessa questão macro, tem uma questão aí que vai virando micro, né, dos grupos de interesse e como eles são afetados. Então, nesse sentido, nessa perspectiva, a política macroeconômica envolve uma economia política. Uma economia política nesse sentido, de que tem uma disputa de grupos de interesse para qual é a política macroeconômica que deve ser usada, ainda que todo mundo concorde que deve se buscar o pleno emprego, que esse modelo dá o caminho. Então, há sempre essa discussão. Esse alerta é importante, eu acho legal que está no livro lá do Dornbusch, eu reforço, porque às vezes a gente idealiza. Às vezes a gente é economista, ainda mais que a gente gosta muito de modelos bacanas, né, aqueles modelos legais, cheios de equação, e a gente idealiza um pouco e esquece que tem esse outro lado, tem uma política ali dentro. Tem grupos de interesse que estão se confrontando o tempo todo para tirar benefícios dessa política. Então a coisa fica mais complicada ainda. Bom, como buscar o pleno emprego? Redução de juros e aumento do investimento? Quem ganha e quem perde aí? Corte de impostos, talvez aumento de consumo da família e talvez até do investimento. Quem ganha e quem perde aqui? Perceberam que essas duas políticas elas têm efeitos diferentes, pelo menos os efeitos imediatos são diferentes de quem vai ganhar e quem vai perder? Aumento do tamanho do governo via G ou via transferências? O governo contrata mais professores aqui para a UNB, por exemplo, isso é aumento do G. Né? Lembrem que quando o governo contrata mais professores, em termos de contas nacionais, está se consumindo mais da administração pública, né? Já que a UNB, para medir a UNB do PIB, você faz isso. Então, você bota o G. Isso vai ter benefício para alguns setores. Talvez aí quem esteja querendo fazer curso superior, a UNB é uma boa universidade, e é completamente subsidiada. Então, tem esse grupo. Ou via Bolsa Família. Ou ainda que eu queira pensar só na UNB. O governo ele aumenta, de repente, a Bolsa Permanência? Dá para mais alunos? Ou ele contrata mais professores? Ou ele aumenta o meu salário? Quais são os mix de políticos que estão aí dentro? Quem tem mais interesse? Então, nada disso pode sair de mente quando você estuda
quando você quer entrar no debate de política econômica. Você tem que sair do lado técnico, do lado macro, na tua cabeça, senão vira conversa de maluco. Mas você tem que ter essa sensibilidade que existe grupos de interesse, sim, que isso vai influenciar no desenho. Se vocês conversarem com colegas que estão no governo, vocês vão ouvir muitas histórias interessantes, né? Muitas. Infelizmente, não vou botar no YouTube, mas a gente ouve histórias interessantes de como as pressões acontecem. Bom, para a reta final aqui, eu estou o tempo todo mostrando como é que se chega nos resultados com cálculo, e aqui não vai ser exceção. O livro não mostra isso, o livro não é direcionado a um público que domine cálculo, mas vocês dominam, vocês fizeram o curso de cálculo. Só que eu vou fazer um modelo mais limpinho, eu vou tirar aqueles TR e tal, só para o modelo ficar enxutinho, para a gente não se perder nas derivadas, né? Nós fizemos lá com os TRs nos vídeos anteriores, então se quiser adaptar é muito fácil. Aqui é só porque tem que digitar tudo e tal, para ficar nos slides, deixar enxutinho é melhor. Então tem uma IS, C mais I mais G, economia fechada eu não botei o NX. Se quiser botar o NX aqui também não tem problema, se ele for isógeno, próximo capítulo, né, quer dizer, o próximo vídeo, ele deixa de ser isógeno, nós vamos falar um pouco de economia aberta. Mas por enquanto, então, se quiser botar como isógeno, não tem problema nenhum. E MP igual a L de Y é a LM. Então, suponha que você tem esse sisteminha aqui, esse sisteminha. Variáveis endógenas y e I e as variáveis exógenas M e G. Né? Endógenas y e I, exógenas M e G. Se você quiser encontrar os efeitos da variação em M e em G nas variáveis endógenas, faça a diferencial total de cada uma das equações, como nós fizemos lá nos vídeos anteriores. Então, a variação de y, dy, está aqui, né? Isso aqui é igual a isso, então a variação de y, a variação que está no lado esquerdo, é igual à variação que está no lado direito, que é dado por parcial de C em relação a y dy, parcial de I em relação a I di, mais dg. Então, aqui está a diferencial total da IS. E da LM, 1 sobre P dm, né? Porque quando eu derivar isso aqui, em relação a M, vai ficar 1 sobre P. 1 sobre P dm é igual a parcial de L em relação a Y dy, mais parcial de L em relação a I di. Então, essa é a diferencial total. Vamos colocar as endógenas do lado esquerdo, boa prática. Então, fica 1 menos CY dy menos II di igual a DG. LY dy mais LI di igual a 1 sobre P dm. Então, está aí o sistema, botando a turma que tem Y e I no lado esquerdo e deixando as exógenas do lado direito. Esse sistema pode ser escrito da seguinte forma, uma forma matricial. Né? Sisteminha linear em dy e di. Então, ele pode ir para uma forma matricial e fica assim, 1 menos CY menos II, LY, LI, que multiplica dy di igual a 1, 0 dg, mais 0, 1 sobre P dm. Se quiser montar a matriz aqui também, mas fica melhor assim, porque depois a gente vai tirar o dg ou o dm. Bom, se eu quiser, então esse é o sistema, né? Esse é o sistema, né? De novo, talvez a parte mais delicada é a diferencial total, mas nós já discutimos isso nos vídeos anteriores, vocês viram cálculo, então aqui é a parte mais delicada. O resto é tudo algebrismo e botar em forma matricial. Bom, para avaliar a política fiscal, se eu quero avaliar a política fiscal, eu vou supor que há uma variação em G, DG, mas que a política fiscal está parada. Né? Que nem nós fizemos nos gráficos. A política fiscal está parada. A política monetária, desculpa, está parada. Que nem nós fizemos no gráfico. Então, DM é igual a zero. Se DM é igual a zero, esse cara aqui vai embora e o sistema é esse daqui e esse daqui. Tem várias maneiras de se resolver um sistema desse tipo. É um sistema linear. Vocês devem ter visto isso em outros cursos. Aqui, com a matriz 2x2, dá para inverter fácil. Inverter a matriz 2x2 é tranquilo, dá para fazer sem grandes traumas. Se fosse matriz maiores, tem a regra de Cramer, que é muito utilizada, que vocês devem ter visto lá, não sei se é economia quantitativa 1, 2, seja lá. Antigamente era o livro do Chiang, que se via economia matemática, e tem lá a regra de Cramer. Eu não sei como é que ficou hoje, eu estou velho, essas coisas mudam, mas é uma regra. Mas não se preocupe, o importante é que, se quiser substituir, te vira, resolve o sistema como você quiser. Eu vou inverter a matriz, né, resolver assim invertendo a matriz, porque a matriz 2x2 dá para inverter sem grandes traumas. Então, quando você quer inverter uma matriz dessas, você vai multiplicar por 1 sobre o determinante é 1 menos CY vezes LI
menos LI, e aqui com menos dá mais, então LY e I. E aqui você faz a matriz adjunta, né, que você troca aqui, né, você troca os elementos da diagonal principal e troca o sinal dos elementos da diagonal secundária. Se você não lembra disso, inverter matriz 2x2, bota isso no Google, que a Wikipédia está lá te explicando, ou então pega qualquer livro que fale de álgebra matricial, dessas coisas que vocês vão encontrar. Então esse é o sistema, essa é a solução do sistema, né? Essa aqui é a inversa da matriz que nós tínhamos lá. Então esse é o sistema. Fica com essa cara aqui. Eu posso efetuar as multiplicações, né? Se eu efetuar esse termo, fica aqui. Então aqui fica LI vezes 1 LI, e LI vezes 1 LI, e I vezes 0 é 0, então fica LI, e aqui fica menos LI vezes 1 menos LY vezes 1, 1 menos CY vezes 0, 0. Então fica com esse jeitão aqui o meu sistema. Eu posso abrir, então, para resolver, eu posso efetuar de novo a multiplicação para abrir e encontrar dy dg é igual a LI sobre 1 menos CY, LI mais LY e I. dy dg é igual a menos LY, 1 menos CY, LI mais LY e I. Certo? Vamos olhar um pouco esses multiplicadores. Isso aqui são os multiplicadores, é o multiplicador do gasto sobre o produto e sobre o investimento. Primeira coisa que a gente faz quando encontra um negócio desse é saber o sinal. Nós sabemos, porque nós já estudamos, que é positivo. Nós já vimos o modelo SLM. A gente está aqui só fazendo uma releitura usando o cálculo. Agora, eu preciso, suponho que você não tivesse feito. Como é que você saberia que isso é positivo? E aí você vai olhar o sinal de cada elemento aqui. Então vamos começar com a parte de cima. LI. LI é o quê? LI é a sensibilidade da demanda por moeda à taxa de juros. É negativo. A relação é inversa. Quando os juros aumentam, a demanda por moeda cai. Então, LI é negativo. Guardem isso. Então, o numerador é negativo. Vamos agora olhar o denominador. O denominador é o mesmo. Então, a gente só precisa analisar uma vez. CY, propensão marginal a consumir, entre 0 e 1. Então, 1 menos CY é positivo. LI é negativo. A gente acabou de falar isso. Então, esse cara aqui é um número negativo, porque é positivo com negativo. E esse daqui? LY é positivo, é a sensibilidade da demanda de moeda à renda. Quanto maior a renda, mais demanda de moeda, positivo. E I é a taxa de juros, é o investimento em relação à taxa de juros, então negativo. Ora, negativo com negativo, né? Soma de dois negativos dá um negativo, em cima é negativo, menos com menos dá mais, positivo. Aqui a gente já sabe que o denominador é negativo. O LY é positivo, porque é a sensibilidade da moeda à renda, mas tem um menos na frente que fica negativo, então é positivo. Parem, dá uma pausa no vídeo nesse exato momento e tentem reproduzir esse tipo de raciocínio. É a maneira que a gente faz estática comparativa, é a maneira que se analisa esses modelos. Então, se vocês seguirem analisando esses modelos, e volto a dizer, com as críticas que se tem, é um modelo que é bom ter no bolso. Eu nego que eu disse isso. Eu nego, mas eu disse. Tá? Então é bom ter no bolso. Então dá para, de cara, já tem que um aumento do gasto aumenta o produto e que um aumento do gasto aumenta os juros, o que nós já sabíamos, que a gente já tinha feito a economia da coisa nos mecanismos de transmissão e nós já tínhamos feito análise gráfica. Algumas observações interessantes. Quando LI é igual a zero, é o caso clássico, lembra? Caso clássico, a demanda por moeda não é sensível aos juros, LI igual a zero. O que vai acontecer aqui com DYDG? Zero, né? Porque esse cara aqui é zero, esse aqui também é zero, esse zero, mas esse aqui fica zero sobre isso, zero. Então é aquele resultado que nós tínhamos visto quando a demanda por moeda não é sensível à taxa de juros, não é sensível, que é o caso clássico, então o aumento do gasto não afeta o produto. A política fiscal não afeta o produto. A gente já tinha visto no gráfico, a gente já tinha contado uma história e agora nós estamos fazendo a conta, o cálculo e mostrando que isso é verdade. Outra coisa interessante, quando o investimento não é sensível aos juros, nós voltamos ao modelo keynesiano simplificado e nós vamos encontrar o multiplicador daquele modelo. Faça I igual a zero, se I é igual a zero, desculpa, aqui, né, tem que olhar aqui. Faz I igual, já estava ficando estranho aqui. Faz I igual a zero, esse termo some, né, porque LY vezes zero é zero. LI corta com LI, 1 sobre 1 menos CY.
1 sobre 1 menos a propensão marginal a consumir é o velho multiplicador keynesiano que vocês viram em Introdução à Economia, que nós vimos aqui no começo dessa unidade. Então, de novo, bateu. As histórias estão batendo, graças a Deus. Porque se não batesse, ia ser uma coisa muito esquisita, né? Então, vocês estão vendo que as coisas funcionam. Então, essas duas observações. Vamos agora para a política monetária. Sim, o que é legal, antes para a política monetária, o que é legal de você fazer essa conta é que você percebe, por exemplo, se você faz uma pergunta do tipo, como é que a sensibilidade da demanda por moeda, a renda, afeta a potência da política fiscal? Aqui você enxerga tudo isso. Aqui você está enxergando tudo, está tudo aqui. Está tudo aqui. Você enxerga aqui, olha o investimento, a taxa de juros, que vai diminuir o efeito de G sobre Y. Está tudo aqui. Então, para pensar, se você tem essas coisas na cabeça, se você domina esse tipo de abordagem, você consegue discutir com muito melhor assim, esses efeitos que envolvem as sensibilidades, as inclinações da IS e da LM, que nós já discutimos nos vídeos anteriores, e o efeito e a potência da política fiscal e da política monetária. Se você não está convencido de que vale a pena prestar isso, eu vou agora vou dar um golpe, vou fazer carta da manga, né? Vou jogar sujo. Alguns de vocês vão querer fazer prova da ANPEC. E se vocês pegarem a ANPEC, a Associação Nacional dos Cursos de Pós-Graduação em Economia, e se vocês quiserem fazer mestrado em Economia, você faz a prova da ANPEC. A prova da ANPEC é danado o zero e vezeiro de cair esses modelos ISLM e perguntas como essa, relacionando a sensibilidade das funções ao efeito das políticas. Se você, quando pegar a prova da ANPEC, você fizer isso, você montar um sisteminha e resolver, quando cair, quando aparecer uma questão dessa, você tira de letra. Você só precisa olhar. Você tem a fórmula na mão, você só precisa olhar. Então, eu sei que tem uma turma aqui, e que eu acho legal, que é a minha turma, que quem tem essa visão, nós estamos no mesmo barco, tá? Que é a turma que gosta da história, que gosta de pensar a economia por trás da coisa. É o que eu gosto, eu brinco sempre, eu sou economista, eu tenho graduação em economia, eu tenho mestrado em economia, eu tenho doutorado em economia, eu gosto de economia. E desde muito jovem eu segui o caminho da macroeconomia. Então, eu gosto muito das histórias por trás do modelo, disso que se chama de mecanismo de transmissão, de pensar o que está acontecendo por trás do modelo. Mas você não pode abrir mão da matemática, da formalização. Porque às vezes é o que vai te tirar. Às vezes você fica perdido ali no caminho, porque tem várias possibilidades e é a matemática que te tira. Então você não pode abrir mão. Isso é uma muleta para a gente. É uma bengala que salva a vida da gente em vários momentos. E aí, por exemplo, pensar essas sensibilidades é difícil. Com o gráfico ainda dá um pouquinho, você fica tentando ajeitar as inclinações, mas é difícil. Então, isso ajuda muito. Então, se você é daquele cara que não gosta muito de cálculo, não desanima. Faz o esforço que você está agregando conhecimento aí, vale a pena. Bom, vamos agora para a política monetária. Política monetária, você volta para o sistema, né? O nosso sistema original é esse, voltamos para o sistema. Só que agora o DG vai ser zero, a política fiscal está parada, não tem variação em G, então DG é zero. E eu quero olhar o DM, o M que mudou, então é DM. Essa matriz aqui continua a mesma, se vocês repararem. Se vocês não acreditam em mim, volta. É a mesma matriz, menos CY, menos I e tal. Tem que ser. A matriz dos coeficientes não vai mudar. Se fosse regra de Cramer, você ia pegar esse determinante, ia trocando as colunazinhas e dividindo, né? Quem lembra sabe. Bom, então, como ela é a mesma, a inversa é a mesma. Então, essa parte da inversão da matriz é só pegar lá. Só copiei e colei. Também, se eu tiver cometido um erro, eu repeti, porque eu só copiei e colei. Aqui fica 0, 1 sobre P. Efetua a multiplicação de novo, e aí nós vamos ter os multiplicadores direitinho. 1 sobre P é sempre positivo, porque P é o nível geral de preço. Então, 1 sobre P é sempre positivo. O denominador aqui das frações, a gente já sabe que é negativo, porque a gente já estudou. A gente já comentou isso. E I é a sensibilidade do investimento à taxa de juros, que é negativa. Negativo com negativo, positivo, DY, DM positivo. 1 menos CY entre 0 e 1, que é a propensão marginal a consumir. Então, 1 menos CY é positivo, com negativo aqui embaixo ficou negativo. Também temos resultados que nós já sabíamos. Um aumento de M aumenta Y e diminui I. Então, os resultados estão aqui. Também podemos comentar a sensibilidade das curvas, a propensão marginal a consumir, qual é o efeito da propensão marginal a consumir
em cada um desses efeitos de política monetária e fiscal. Está tudo aqui. Você pode chamar teu amigo que gosta de econometria, ou então, se você for o cara que gosta de econometria, você pode tentar estimar essa propensão marginal a consumir, você pode tentar estimar a sensibilidade da demanda por moeda, taxa de juros, substituir e encontrar o valor do multiplicador. Tudo isso você pode fazer se você fizer. No gráfico é difícil você ter um valor. Aqui não. Você bota lá, os econometristas vão lá, estimam essa sensibilidade, a gente substitui e a gente tem o valor exato de cada multiplicador desse. Olha que barato. Uma coisa interessante. Então vale a pena investir nisso. Ah, mas o livro não tem. Não tem porque o cara lá não estudou cálculo, mas você estudou, passou em cálculo 1, é difícil a beça, né? Eu sei que eu já fui coordenador da graduação, eu sei que tem um pessoal que não passa, aí tem que achar lugar e tal. Pô, já que você incorporou esse conhecimento, usa a teu favor. Bom, aqui eu não vou começar a economia aberta, mais ou menos 40 minutos, é o que nós queremos. Só aviso, para quem não gosta, que na economia aberta eu não vou botar cálculo. Estritamente falando, o sistema cresce, dá mais trabalho, eu vou ficar só nas intuições. Economia aberta nem aparecia no curso de Macro 1, eu botei esse ano porque eu acho que não dá para ignorar, mas o foco da economia aberta é em Macro 2. Muito obrigado pela atenção de vocês e até o nosso próximo vídeo.